Saudações, guerreiros! Pecado sempre foi um tema que gerou muita divergência entre as correntes teológicas. Umas tratam o pecado com muito peso e com muito rigor. Outras tratam o pecado com brandura e às vezes até com leviandade. Nos nossos dias, o pecado tem sido cada vez mais desprezado nas ministrações, nas pregações e nos ensinos. Algumas até vêm minimizar o peso e o efeito do pecado. Algumas chegam a dizer que o pecado nem existe mais. Mas o que a palavra do Senhor diz a esse respeito? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E acompanhe o vídeo até o final. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, o apóstolo João diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse texto, ele não está dizendo que o pecado acabou. Na verdade, João é claro em afirmar que todo o propósito do ensino dele é que as pessoas não cometam pecados. Quando ele diz estas coisas vos escrevo, é sobre o pecado que ele está dizendo. E ele está dizendo que nós fomos alcançados por Cristo para que nós não venhamos a pecar. Existe uma graça que foi derramada sobre a nossa vida e o propósito dessa graça é que nós não vivamos pecando. Que todo aquele que peca, ele está afastado de Deus. João é claro em afirmar aqui que nós não podemos pecar, que o propósito de Deus para a nossa vida é não pecar, porque Deus é luz e não há comunhão entre a luz e as trevas, e se nós vivemos uma vida de pecado, nós estamos afastados de Deus. João, ele nos fala, mas se todavia pecardes, isso vai demonstrar que há uma possibilidade de pecado na nossa vida. Apesar de nós termos sido alcançados por Deus, apesar de termos alcançado a graça de Deus sobre a nossa vida, o pecado ele está ao nosso derredor. O pecado está à nossa volta, a nossa natureza humana, ela é má e ela é ruim, mas isso não é uma justificativa para que nós vivamos pecando. João diz, eu falo essas coisas para que não pequeis. Então isso nos mostra que viver uma vida sem pecado é possível. Que viver uma vida de santidade, de entrega, por causa da presença de Deus e por causa da graça de Cristo na nossa vida é algo possível. Mas nós temos que entender que apesar de o pecado ser algo abominável diante de Deus, apesar de Deus ter manifestado graça sobre a nossa vida, para que nós vivamos uma vida sem pecado, há sempre a possibilidade de nós desviarmos do nosso caminho, de nós errarmos o alvo, que é o significado de pecado, e acabarmos falhando contra Deus. E quando isso acontecer, nós também não podemos perder a nossa esperança, não podemos abandonar a nossa fé, não podemos deixar de lado a nossa expectativa de alcançarmos o reino de Deus em decorrência do pecado e simplesmente abandonarmos tudo. Nós precisamos entender que nessa circunstância, quando nós errarmos, nós falharmos, Jesus, o nosso mediador, ele ainda estará lá diante do Pai intercedendo por nós. Nós precisamos entender que se em algum momento de distração, se em algum momento em que nós erramos o alvo, nós falharmos, Cristo ainda está lá intercedendo por nós, porque ele vai dizer em 1 Timóteo no capítulo 2, Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único que pode interceder ao Pai, porque ele conhece as nossas aflições, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas lutas, e ele conhece o coração do Pai, e ele pode interceder por nós. Hebreus no capítulo 9, vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. E esse sumo sacerdote é Jesus. Ele pode fazer essa intercessão pela nossa vida. Então,
o pecado, ele é algo real, ele é algo verdadeiro, é algo que tem que ser combatido na nossa vida, e é algo que nós temos que buscar todo o tempo, nos distanciarmos cada vez mais dele. Mas nós também não podemos perder a esperança se por alguma razão nós falhamos no caminho. Nós temos que saber que Jesus, ele está disponível para interceder e para clamar pela nossa vida, desde que nós estejamos arrependidos do nosso pecado. Medite nisso. Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.